Cartas de Cristo, Carta 3, leitura comentada por Josi Cardoso. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora, estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível, e além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira que eu curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosias negativas e, finalmente, sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntavam-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso
trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser. Sabendo que bastava pedir, e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos. Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências da minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser a vítima da minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento, para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como o faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Saiba que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim, de uma ou outra maneira. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá, e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios
que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos, para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha-se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um falso Deus, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocaria. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo, e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraqueceria. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido, e agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim, e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos
dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava, por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte, porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes. Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão. Parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetisse o partir o pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer. Escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Dando início agora aos comentários desse trecho de hoje. E nesse trecho a gente pode ver que Jesus mais uma vez mostra como que a semeadura acontece. Demonstra de forma clara qual é o poder do nosso pensamento. E hoje até mesmo a ciência já prova como que o direcionar da nossa atenção, como que a energia direcionada de nós, de um campo, pode chegar a outro campo. Existe um experimento científico que comprova o entrelaçamento quântico e foi feito por uma universidade onde eles dividiram uma partícula em duas e colocaram essa metade, cada metade,
em distâncias consideráveis. E, né, de acordo com essa distância, eles observaram as partículas e à medida que eles mexiam, entre aspas, em uma dessas partículas, a outra partícula que estava em um lugar completamente distante daquela partícula que estava tendo contato direto com os cientistas, a partícula de lá do outro lado, ela também sofria alguma alteração correspondente à alteração que aquela partícula lá, que estava em contato direto com os cientistas, sofria. Então, esse experimento do entrelaçamento quântico comprova o teorema de Bell, que segundo o teorema de Bell, que é baseado nos estudos da mecânica quântica, da física quântica, dá a entender que as informações que existem entre as partículas, entre os fótons, entre o spin, entre tudo que existe, viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, são informações que estão simultaneamente em todos os lugares. Ou seja, trazendo isso para esse ensinamento de hoje, significa que o pensamento que você tem hoje e esse pensamento é direcionado a uma pessoa, instantaneamente, no momento que você pensa, deseja algo, a pessoa alvo do seu pensamento ou qualquer coisa que seja, está recebendo essa energia que está saindo do seu pensamento. Então, se a gente considerar de uma forma ainda mais profunda essa questão da lei da atração, a gente vai ver que até os nossos pensamentos, por mais simples, entre aspas, que ele possa parecer, está também sendo contabilizado no universo e fará com que a gente colha até de acordo com os nossos pensamentos. Porque a partir do momento que você deseja, mesmo que seja de forma inocente, no momento de raiva, no momento de fúria, o mal de uma outra pessoa, essa energia está sendo direcionada a ela. E se aquela pessoa dá brecha, tem alguma ressonância para com esse pensamento, ela vai ser afetada, ela vai sofrer algum tipo de dano simplesmente porque você direcionou uma energia mal para ela. E, consequentemente, isso vai ser trazido de volta para nós. Jesus, ele teve total clareza sobre como o universo era regido, as leis universais, tudo o que mantinha o universo em ordem. E a partir do momento que ele viu as consequências de suas palavras diante daquela figueira, ele pôde perceber que mais à frente ele iria pagar aquela dívida. E se lançou nessa caminhada até Jerusalém para cumprir esse destino, não só como consequência da figueira, porque ele também tinha clareza da missão que ele veio cumprir aqui, mas ele sabia que de uma forma ou de outra, essa energia que ele tinha lançado sobre a figueira iria retornar para ele. E ao chegar em Jerusalém, diante do templo, aconteceu outra coisa que eu acho interessante também destacar aqui. Jesus explicou, falou para todo mundo, muitas pessoas ávidas para entender a verdade que ele queria passar, porém, a partir do momento em que ele deixou essa parte humana dominar ele por questões de segundos, um breve momento ali, as pessoas começaram a duvidar. E aí apareceram os sacerdotes e começaram a guiar as pessoas, a influenciar as pessoas. E era isso que eu queria comentar aqui também. A forma como nós somos facilmente influenciados por crenças, por ideologias coletivas que estão muito enraizadas. É muito difícil para nós assumir um conhecimento completamente novo, mesmo que a gente lá no fundo saiba que é verdade. Existe uma consciência, um ensinamento coletivo que muitas vezes faz com que a gente duvide daquele ensinamento que a gente sabe que é verdade. Quantas e quantas vezes você deve ter, até mesmo ouvindo o áudio aqui desses livros, ter questionado a veracidade dessas informações, ter pensado até que estaria pecando
diante de Deus somente por estar dando brecha a ouvir esses ensinamentos novos, como são constatados aqui nessas cartas. Então, a gente é facilmente influenciado por essas crenças, por essa consciência coletiva que tem, por muito e muito tempo, instalado um tipo específico de conhecimento. Se a gente não tem a força e a insistência mesmo para defender aquela verdade que a gente sabe lá no fundo que é verdade, a gente acaba se perdendo diante desses ensinamentos, diante dessa influência e deixa escapar por nossas mãos, por nossos dedos, essa verdade que poderia ser, que poderia não, com certeza é a salvação para o nosso sofrimento, para as nossas dores aqui na terra. E por último, a gente pode constatar que novamente Jesus não veio aqui para a terra para nos salvar de nada. Ele não é o nosso Salvador no sentido cristão como a gente conhece, através desse derramamento de sangue, de todo esse sofrimento, de todo esse martírio a qual ele passou. Jesus morreu porque ele foi um rebelde diante dos ensinamentos da época em que ele viveu. Ele veio para mostrar a verdade, e essa verdade não era aceita pelos religiosos da época. Por isso, da próxima vez que você pensar em Jesus, não pense mais nele como um pobre coitado que se sacrificou para salvar a humanidade, no sentido de que ele sofreu muito para salvar a humanidade. Ele sofreu, obviamente, ele sofreu a dor física, porque ele estava aqui na terra. Mas, como ele próprio falou, o momento da morte dele não foi de sofrimento, mas sim de libertação. É nisso que a gente deve manter o nosso foco. Lembrar da morte de Jesus como uma passagem importantíssima, onde nos mostra que nem mesmo a dor, nem mesmo a morte física é capaz de nos separar dessa consciência, dessa fonte que é o nosso Pai. Essa passagem que a gente faz aqui na Terra é uma oportunidade singular para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar esse relacionamento que a gente tem com o Pai. A partir dessa consciência terrena, a gente é capaz de realizar o reino dos céus aqui na terra, acessando essa fonte, se entregando para esse amor que é Deus, que é o nosso Pai.